Olá, povo! Bem-vindos à nossa maravilhosa aula de História! Eu sou o professor Marlon, vem comigo nessa aula e vem junto com o Ezion, aliás, dê um oi para ele, e vamos viajar pela história da Segunda Guerra Mundial. Para essa viagem, você precisa de lápis, caderno, caneta e estudar muito, criança! Vem com a gente estudar, anote as informações importantes dessa aula, anote as datas que nós vamos falar, os acontecimentos principais envolvendo a Segunda Guerra Mundial, para que você possa vir estudar junto com a gente. Combinado, bebê? Vem com a gente, porque nós vamos verificar o avanço dos aliados e a virada no rumo da Segunda Guerra Mundial. Além disso, nós vamos compreender os elementos finais da Segunda Guerra Mundial, como a guerra foi se encaminhando para o seu final, a ofensiva dos aliados sobre o eixo. Preparado para vir com a gente? Certo? Tudo bem? Mas antes, vamos te aquecer para essa aula. Duas questões básicas para você entrar no nosso ritmo da aula. Vamos lá! Observe este mapa na sua tela, onde destaca em azul, os variados tons de azul, o avanço da Alemanha e da Itália, do eixo, então, na Europa. Em vermelho, ali onde está a União Soviética, ali, e em verde, os países onde ainda a Inglaterra tinha ocupação britânica. Nos primeiros anos da guerra, a Alemanha ocupou vários países. Você sabe dizer o nome de alguns desses países? O mapa aí vai te ajudar bastante. A partir do fim de 1941, os Estados Unidos entraram na guerra. Qual motivo levou os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra Mundial? Tranquilo as duas questões? Fácil, né? Primeira dessas questões, a Alemanha ocupou aí vários países da Europa e podemos citar entre eles França, Polônia, onde a guerra começou, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Hungria, Áustria, entre muitos outros países da Europa. Segunda questão, motivo da entrada dos Estados Unidos na guerra? Os Estados Unidos entrou a partir do ataque surpresa da Força Aérea Japonesa à base militar naval de Pearl Harbor, no Havaí, localizada lá no Oceano Pacífico. Beleza? A partir daí os Estados Unidos respondem e entram na guerra contra o Japão, as batalhas do Pacífico. Para a gente entender um pouco melhor o assunto da nossa aula, dê uma olhada nesta imagem na sua tela. Uma das imagens mais famosas sobre a Segunda Guerra Mundial, imagem amplamente conhecida e divulgada. Essa imagem está mostrando um soldado da União Soviética agitando a bandeira da União Soviética sobre o Reichstag, o prédio do parlamento da Alemanha em Berlim. Então, na capital da Alemanha, no prédio do parlamento, uma bandeira do inimigo, da União Soviética. Qual o significado desse ato simbólico? A bandeira de um país inimigo sobre a sede do poder legislativo da Alemanha. O sinal da derrota alemã, nós vamos falar um pouco sobre isso nessa nossa aula. Aliás, aqui uma imagem de Moscou, na Rússia, capital da Rússia, com a comemoração do Dia da Vitória, que na Rússia é comemorado dia 9 de maio. O fim da Segunda Guerra Mundial atualmente, ele é comemorado, ele é relembrado em muitos países. Essa guerra, ela deixou marcas profundas no mundo contemporâneo, no nosso mundo, e lembrar o final da guerra é importante para lembrarmos o quanto a guerra é destrutiva, o quanto a guerra acaba com o mundo. Então é importante sempre lembrarmos do poder de destruição da guerra. E aí, comemoração do Dia da Vitória em Moscou, na Rússia. A entrada dos Estados Unidos e da União Soviética na guerra deu um novo impulso a esse grupo que estava se opondo ao eixo, o grupo conhecido como os Aliados. E isso mudou o rumo da guerra, que até aquele momento, até a entrada de União Soviética e Estados Unidos, ou seja, até o final de 1941, a guerra era totalmente favorável ao eixo. A partir da entrada da União Soviética e dos Estados Unidos, então a situação começa a se equilibrar até ter uma virada. Você tem a imagem do lado direito aí da sua tela, sentados em Teherã, 1943, numa reunião aí do bloco dos países aliados. Estão sentados aí o Joseph Stalin, da União Soviética, sentado no meio o presidente dos Estados Unidos, o Franklin Roosevelt, e o Winston Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra, os líderes dos aliados, União Soviética, Estados Unidos,
Inglaterra. Com a tática da terra arrasada, os soviéticos que haviam se fechado em torno de Moscou conseguiram segurar os alemães até o inverno. Lembre-se, a Alemanha atacou de surpresa a União Soviética, rompendo o pacto de não agressão na chamada Operação Barbarossa. Como forma de se defender do ataque surpresa, a União Soviética promoveu a tática chamada terra arrasada, destruir tudo no caminho que pudesse servir ao inimigo e se fechar próximo da capital, onde poderiam se defender com maior qualidade. A nova estratégia nazista, então, com Moscou, a capital, fechada, a Alemanha nazista mudou a estratégia e atacou Stalingrado, mais ao sul, às margens do rio Volga. Aliás, hoje a cidade de Stalingrado, o nome dela é Volgogrado, então mudou de nome a cidade ao lado do rio Volga. A ofensiva começou em junho de 1941, no início do verão europeu. E em novembro de 1942, os alemães entraram em Stalingrado. Então os alemães conseguiram entrar na cidade de Stalingrado. Batalhas passaram a ser dentro da cidade, rua a rua, batalhas extremamente mortais para os soldados, com milhões de soldados envolvidos. Aliás, a batalha é conhecida como Batalha de Stalingrado. Percebeu o nome da cidade? Sim, uma homenagem ao Stalin, o líder da União Soviética. Hoje a cidade mudou de nome e voltou a ser Volgogrado. Então, milhões de soldados lutando nas ruas da cidade de Stalingrado, uma destruição enorme acontecendo. Foi a maior batalha terrestre da Segunda Guerra Mundial. Foi. Durou vários e vários meses, entre novembro de 1942 até fevereiro de 43, dentro da cidade, nas ruas da cidade. Depois dessa vitória, os soviéticos passaram ao ataque e obrigaram os nazistas a marchar de volta para a Alemanha. A Batalha de Stalingrado teve vitória da União Soviética. Foi a primeira grande derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, isso no início de 1943. Apenas aí que a Alemanha teve sua primeira grande derrota. E com essa vitória, a União Soviética começou a avançar sobre a Alemanha. Observa agora esta imagem, esse cartaz da União Soviética, que é de 1941, logo após o início da Operação Barbarossa, o ataque surpresa da Alemanha. Está escrito aqui em cima: Napoleão sofreu uma derrota, o mesmo será com o arrogante Hitler. Está falando do Napoleão, tem uma data aqui na arma, aqui embaixo a imagem do Hitler. Qual é a passagem histórica a que o cartaz está fazendo referência? E o resultado foi o mesmo nos dois episódios?
Essa imagem você pode observar com mais tempo, ela faz referência a um outro episódio de guerra envolvendo uma invasão da Rússia, no caso antigamente. Então, faz referência à primeira grande derrota do exército da França, comandado por Napoleão Bonaparte, lá em 1812. Então, no século anterior. E o resultado foi o mesmo. Derrota do exército invasor. Em 1812, a França de Napoleão Bonaparte foi derrotada e a invasão é a partir de 1941. A Alemanha de Hitler também foi derrotada. E nos dois casos, os russos, ou os soviéticos, aí no caso do Hitler, usaram a mesma tática, a tática da terra arrasada. E aproveitaram-se do inverno como seu aliado, esse inverno rigoroso, para enfraquecer o inimigo e poder derrotá-lo. Nos dois casos, mesma tática, mesmo resultado, vitória ou da Rússia ou da União Soviética, dependendo do momento. Ok? Continuando. A partir deste momento nós temos avanços dos aliados sobre o eixo. Outra ofensiva nazista, dessa vez na cidade de Kursk, também na União Soviética, em 1943, foi barrada pelos soviéticos. Mais uma vitória da União Soviética sobre os exércitos de Hitler, da Alemanha. A Batalha de Kursk, ela foi a maior batalha entre tanques da história mundial. A maior batalha envolvendo tanques de guerra, com milhares de tanques de guerra envolvidos de ambos os lados. No contra-ataque aos nazistas, os soviéticos foram tomando os países conquistados antes pela Alemanha. Então, a partir das derrotas em Stalingrado e Kursk, a Alemanha passou a uma fase de recuo e houve o avanço dos soviéticos nessa frente leste da Europa. As derrotas alemãs a partir daí passaram a ser constantes. Aliás, eu até coloquei uma imagem de tanques destruídos depois da Batalha de Kursk, tanques inoperantes que foram destruídos. Então, a partir dessas derrotas na União Soviética, as derrotas alemãs passaram a ser uma constante na guerra. Não só na frente leste europeu, no Pacífico, os Estados Unidos venceram o Japão na Batalha de Midway e assumiram a ofensiva na guerra. Essa batalha foi em junho de 1942. A partir daí, há uma virada também nas batalhas do Pacífico, com o maior número de vitórias dos Estados Unidos. Tropas inglesas e americanas juntas também passaram a avançar no norte da África. Então, os países do eixo passaram também a uma posição de recuo no norte da África. Então, perceba que a partir do ano de 1943, o eixo passou a recuar. Tinha uma posição de ofensiva até então, passou a uma posição de recuo a partir de 1943. Tanto na frente leste, quanto na África, quanto no Oceano Pacífico. Outra parte, então, nesse norte da África dominando. Então, Ásia, África, leste europeu, tudo sendo dominado pelos países aliados contra o eixo numa posição mais defensiva. E em 1943 ainda, os aliados invadiram a Itália. Diante de tanta pressão, Mussolini renunciou ao poder e foi preso logo em seguida de renunciar ao governo. O novo governo italiano, que assumiu no lugar de Mussolini, assinou um acordo de paz com os aliados e a Itália se rendeu em setembro de 1943. A Itália estava fora da guerra. O Mussolini, preso, acabou fugindo com a ajuda de nazistas e ainda organizou um novo governo fascista no norte da Itália. A ideia era ser um estado aí parceiro da Alemanha no norte da Itália. O Mussolini conseguiu começar a organizar esse novo estado. Porém, Mussolini foi capturado pela resistência italiana, os chamados partigiani. Foi condenado e morto em 28 de abril de 1945, em Milão, na Itália. Do lado direito, para você observar aí, quem são esses partigiani? Italianos que formavam um exército de resistência ao governo do Mussolini na Itália. Então, os partigiani conseguiram a captura de Mussolini e conseguiram, então, matar Mussolini. Era o fim de vez do governo Mussolini na Itália, do governo fascista que tentou resistir no norte do país, mas não conseguiu. Exercício para você, leia esse texto comigo.
A consciência de que tinham sido fraudados por Mussolini começou paulatinamente a se afirmar entre os italianos. A guerra não era relâmpago. Os poucos sacrifícios anunciados transformavam-se em pesadas renúncias a longo prazo, com todas as dificuldades da economia de guerra. Pergunta para você: quais foram as consequências da campanha italiana na Segunda Guerra Mundial para a imagem do Mussolini? A Itália entrando na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Quais as consequências disso para a imagem do Mussolini? Até então, o líder cultuado, idolatrado, que chamava toda a atenção do governo para si. Quais as consequências para ele? A campanha italiana na guerra, a campanha militar, não convenceu os italianos de que esse projeto fascista teria sucesso a longo prazo. A Itália não conseguiu as vitórias da Alemanha do Hitler, que teve sucessivas vitórias no início da guerra e um rápido avanço sobre os inimigos. A Itália não foi protagonista como era a propaganda colocada pelo governo de Mussolini, desde que Mussolini havia assumido lá em 1922. A Itália realizou campanhas militares sem sucesso, sem as mesmas vitórias da Alemanha. Portanto, a imagem que Mussolini pregava de uma Itália forte, na prática, não se confirmou, e isso causou então a perda de prestígio do Mussolini junto à população da Itália. E após a liberação da Itália, com as tropas alemãs com os soviéticos no leste, os aliados então abriram uma terceira frente de luta contra os nazistas. A Alemanha já lutava nessa frente italiana, já lutava no leste contra os soviéticos, e uma terceira frente foi aberta, onde, a partir da operação conhecida e popularmente como Dia D, desembarque de tropas na Normandia, que fica no noroeste da França, no dia 6 de junho de 1944, o chamado Dia D. Foi a maior operação de desembarque de tropas da guerra. Milhares de soldados desembarcaram no litoral da França, atacando então o exército nazista. A França foi recuperada semanas depois e houve um avanço dos aliados.
Aqui na imagem para você, do lado direito da sua tela, uma fotografia mostrando o desembarque de tropas aliadas nas praias da Normandia, na França. Então, enfrentando o exército alemão. Então, esse grande ataque abriu mais uma frente de batalha e mais uma frente de recuo do exército nazista. O exército nazista em posição de recuo de volta para seu território. A partir daí, vitórias sucessivas dos aliados e agora vamos a uma dramática sequência de datas. Acompanha! No começo de 1945, os aliados já estavam dentro do território alemão. Berlim estava sendo bombardeada diariamente. O exército alemão perdendo batalhas consecutivas. 25 de abril de 1945, a União Soviética invadiu Berlim, a capital. 30 de abril, diante da derrota iminente, Adolf Hitler e Eva Braun, sua companheira, suicidaram-se em Berlim. 8 de maio de 1945, o novo governo alemão assinou a rendição incondicional. Era o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. Reparou que falamos aí da derrota da Itália e agora da rendição da Alemanha. Então temos a derrota na Europa do eixo. A capa aqui de um jornal americano falando que o Hitler está morto, é o fim da Alemanha nazista. Vamos para esse exercício juntinhos aqui agora, e onde você vai observar a capa do jornal O Globo, do dia 7 de maio de 1945. Observe, acabou a guerra, anunciada oficialmente a rendição de todos os exércitos alemães. Apesar deste anúncio do final da guerra, a guerra havia mesmo acabado no mundo todo? Acabou a guerra, a manchete do jornal O Globo, e eles colocam no subtítulo: a rendição de todos os exércitos alemães. A guerra havia acabado no mundo todo. A guerra havia acabado na Europa. A Itália se rendeu em setembro de 1943 e a Alemanha se rendeu em maio de 1945. Mas o Japão, na Ásia e Oceano Pacífico,
permanecia na guerra. Portanto, não, a guerra não havia acabado no mundo todo. Certo? E o que você aprendeu nessa aula? A Alemanha sofreu a primeira grande derrota em Stalingrado em 1943 e a partir daí teve derrotas sucessivas. Os aliados tomaram a liderança das ações a partir de muitas vitórias em 1943. A Itália se rendeu ainda em setembro de 1943 e a Alemanha se rendeu em maio de 1945, após ter seu território invadido e Hitler se suicidado no dia 30 de abril de 45. É isso, bons estudos para você, galera, a gente fica por aqui. Tchau, povo!